Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 1. Mensagem de hoje, como ser de verdade. Minha versão é NAA, está projetada ali para nós. Você pode acompanhar pelo telão. Vamos ler o primeiro capítulo todo. Eu vou ler rápido, mas acho que vai ser fácil de acompanhar, tá bom? Vamos ler todos os versículos do primeiro capítulo de Daniel. Está escrito assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeito nenhum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos envia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, abrimos o nosso coração, a nossa mente, para a Tua voz, para os Teus desígnios, para a Tua vontade. Fala conosco, nos ensina a ser de verdade, como o Teu filho, o profeta Daniel, foi. Ainda que no seio de um sistema diabólico como era o babilônico, ele permaneceu fiel e ele não se contaminou. Queremos ser assim. Queremos ser de verdade num mundo de ilusões, num mundo de idealizações. Queremos ser filhos verdadeiros para um Pai que é de verdade. Então, nos ensina, nos instrui e nos fortalece em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Nós vivemos em um mundo idealizado. Ele é construído artificialmente da forma perfeita. E o sistema babilônico, ele representa aquilo que é diabólico, aquilo que nós chamamos de mundano.
E assim como eles tinham seus magos e ilusionistas, nós também temos os nossos magos e ilusionistas seculares e modernos. Nosso sistema também é, de alguma forma, chamado de sistema babilônico. Nós vemos lá no Apocalipse que os sistemas desse mundo um dia vão ruir, porque são a grande Babilônia. E aqui nós temos a Babilônia literal, que é onde nasce esse conceito apocalíptico de um sistema corrompido pelas trevas, de um sistema diabólico e mundano. E quando nós dizemos que esse mundo ele é idealizado, nós estamos falando de um mundo que vem de ilusões, que vem de uma imagem. E nós vivemos na era do marketing digital, onde o que mais vale é a imagem que você transmite. As redes sociais estão aí e não me deixam mentir. Vale mais você vender uma imagem de si mesmo do que, de fato, ter uma experiência. O crente entra nisso quando ele, por exemplo, decide postar a foto do devocional sem ler o devocional. Decide dizer assim, na presença de Jesus, sem orar. Não estou dizendo que você não pode postar o seu devocional, você pode postar, mas pelo amor de Deus, faça o devocional antes de postar, ou depois, mas faça. O problema aqui que eu estou trazendo, que eu estou colocando como um tipo de consequência, de sintoma do nosso sistema, é essa coisa de querer vender uma imagem o tempo todo. Então, se você postou, você recebeu os seus likes, você recebeu as suas curtidas, seu engajamento, você sente que a sua imagem já te colocou em algum lugar. Esse mundo é um mundo babilônico, esse mundo é um mundo de sistema caído, é um mundo de ideias, de idealizações, é um mundo de ilusões e mentiras. E a pergunta do título, na verdade, a pergunta que o título responde, como ser de... Deveria ser uma pergunta, né? Como ser de verdade? Interrogação. Eu passei o título errado. Como ser de verdade? Pergunta. Nós vamos responder com essa mensagem, como ser de verdade? Em um mundo que a mentira é celebrada. Ela não só é tolerada, ela é celebrada. A mentira, o engano, a ilusão, a aparência, ela é celebrada de todas as formas. A gente vê muitos coaches, líderes de engajamento na internet falando que você tem que vender uma imagem. Esses dias eu vi um cara falando que gente que quer passar uma imagem de rico não pode fazer degradê no cabelo. O homem, né? Não pode fazer degradê. Só que o homem mais rico do mundo hoje, que é o Elon Musk, tem degradê no cabelo. Mas enfim, o ponto dele é que você tinha que vender uma imagem, mas e se o cara não quer passar a imagem de rico? O ponto é que muitos estão passando imagem de rico, passando a imagem de chefes, de líderes, e não são. Porque criam páginas no Instagram, criam páginas na internet, sites, canais no YouTube, vendem um tipo de rotina que é ilusória. Muitos influencers hoje em dia ganham a vida de uma história mentirosa. Ganham a vida contando uma rotina que eles não vivem, para gerar esse tipo de engajamento. Quanto mais engajamento, mais celebrada a mentira, a ilusão, elas estão sendo. E aí a pergunta para o Filho de Deus, para o crente é, então como que eu sou de verdade, ou como eu posso ser de verdade num mundo como esse, num sistema corrompido como o nosso, que o sistema não vai se converter, não tem jeito. Nós vivemos em um mundo caído, nós estamos inseridos em um sistema corrompido que não vai ser redimido, ele vai ser destruído. Mas até lá, existe um jeito. E Daniel é um testemunho, uma prova de que é possível viver no antro da maldade sem se contaminar com a mentira e ser alguém de verdade. E essa frase, como ser de verdade, me veio quando uma vez um pastor amigo meu, para testemunhar de um outro pastor amigo dele, falou assim, pode chamar o cara, ele é de verdade. Ele tem um sotaque mais torto assim do interior. Ele é de verdade, Jeff, pode chamar ele. Eu falei, legal, gostei da expressão. Ele poderia ter dito muita coisa desse pastor. Ele poderia ter dito, esse cara é legal, esse cara prega bem, esse cara, sabe, tantos elogios que ele poderia ter feito para fazer essa indicação. Mas o que ele decidiu escolher para indicar esse amigo dele foi dizer que ele era de verdade. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, é verdade. Tem muita gente de mentira que poderia ser indicado por bons motivos.
Mas quando Deus procura adoradores, Ele procura um tipo de adorador que também é de verdade. E aí eu posso te dizer que Deus quer filhos de verdade. E o nosso desafio como filhos de Deus é sermos de verdade, ainda que esse mundo, esse sistema, essa nação, tudo que você imaginar de ambiente seja de mentira. É possível permanecer sendo de verdade, é possível permanecer sem se corromper no mundo de mentiras, sendo um filho de Deus de verdade. E aí nós vemos que o que sustentou Daniel e seus amigos naquele sistema corrompido foi uma identidade. Vamos para o primeiro ponto. Como ser de verdade em um mundo de mentiras? Conhecendo sua identidade. Versos 3 e 4 vou reler. Por isso que eu li rápido a primeira vez, porque agora eu vou um pouco mais devagar. Versos 3 e 4. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Veja, Gálatas 6,16, nós vemos que os filhos de Israel são um tipo dos filhos de Deus. Eles, agora na nova aliança, nós poderíamos fazer um paralelo, traçar um paralelo e falar que os filhos de Deus. A primeira coisa que está evidenciada é que eles eram filhos de Deus, eles conheciam a sua identidade de filiação de um Deus que é Pai. E não só isso, eles eram da nobreza, da realeza daquela nação. Eles sabiam de quem eles eram parte do povo adquirido por Deus para si. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas somos a noiva de Cristo. E da mesma forma que aqueles jovens, nós precisamos fundamentar o conhecimento da nossa identidade na nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Tudo que você tem pode ser tirado de você, menos a sua filiação, porque o selo com que você foi selado é o próprio Espírito de Deus, Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, e esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, amém? Evangelho, irmão, você estava perdido, você não tinha pai, você era órfão, você era pecador, inimigo de Deus, mas Ele decidiu te adotar, por meio do primogênito, Jesus Cristo, nosso Salvador. E na nova aliança essa que não ficou exclusiva para os judeus, o povo da antiga aliança, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus foi estabelecida também para os gentios, todos os povos não judeus, e isso significa que é para nós também. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, e se você vive debaixo de um jugo de orfandade, o Evangelho é uma boa notícia para você. Deus Pai quer te adotar no sangue de Cristo Jesus, amém? Ele quer te fazer filho para que você não ande mais por aí desgarrado, sem identidade, procurando em ofertas, propostas, ideologias, sistemas mundanos, um lugar onde estabelecer a sua identidade. Talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai terreno, ou você cresceu sem eles, ou mesmo que com eles se sentiu órfão, sem orientação, sem uma paternidade ativa na sua vida. O que eu quero te dizer é que em Cristo Jesus, Deus se coloca nesse lugar e Ele se estabelece como pai na sua vida, por isso você tem uma identidade. Porque quem dá identidade para o filho é o pai. O filho que vive numa paternidade saudável sabe quem ele é. Ele não se intimida, ele não se constrange, porque ele tem segurança na paternidade exercida por seu pai. E da mesma forma, nós, enquanto filhos de Deus, em Cristo Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos, somos chamados filhos de Deus. E a nossa identidade está nisso, meu irmão. Quando você não souber aonde você se encaixa, saiba que Cristo fez de você corpo dele aqui nessa terra. Saiba que Deus Pai fez de você filho dele, uma família para ele aqui nessa terra. Se você acha que você não se encaixa em nenhum lugar, saiba que o Espírito Santo fez de você templo, morada, habitação eterna para ele aqui nessa terra. Você foi inserido em uma família e você não precisa mais se corromper, se entregar, se contaminar com as coisas desse mundo.
Eu quero te dizer que você não está perdido, desgarrado mais como uma ovelha. Você é filho de Deus, Ele cuida de você, Ele ama você e Ele tem uma eternidade para passar do seu lado. Nada do que esse mundo pode te oferecer vale mais do que um dia na presença do seu Deus. Como ser de verdade? Conheça a sua identidade. Deus Pai te adotou. Você é filho. Não precisa mais viver com medo, intimidado, cedendo aos convites mundanos desse sistema babilônico. Segunda coisa que a gente vê aqui no Conhecendo Sua Identidade. Filhos de Deus, agora linhagem real e nobre. 1 Pedro 2,9. Nós somos feitos sacerdócio real. Real aqui não de real, o oposto de fictício. Real de realeza. Fomos colocados como sacerdotes diante de Deus segundo a ordem de Melquisedeque, que é sacerdote para sempre, Jesus Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Eu e você somos sacerdócio real, para estar diante de Deus todos os dias da nossa vida. Meu irmão, se você se sente atraído, convidado, tentado a se vender, a se contaminar, para se assentar na mesa de pessoas importantes, de pessoas famosas, deixa eu te dizer que Cristo garantiu para você audiência diária com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, e você pode chamar esse Deus de Pai. Conheça a sua identidade, e você nunca mais vai se vender para estar na mesa com gente que se acha importante. Esse sistema é ilusório. Não venda a sua dignidade por uma foto com um famoso. Não venda a sua integridade para estar com pessoas que são grandes nesse mundo caído. Você faz parte de um reino de ordem superior a esse planeta. Um reino que durará eternamente. Todos os faraós caíram. Todos os Júlio Césares caíram, todos os imperadores, tiranos e reis caíram, mas Jesus Cristo reina para sempre e te fez parte do sacerdócio real dele, amém? Não se contamine por pouco, você é da linhagem real e nobre em Cristo Jesus. Jovens sem defeitos, aqui talvez seja o ponto mais delicado, mas eu vou passar por ele com muita tranquilidade, porque eu sei que você está entendendo. Não literalmente ainda. Amém? Efésios 5:27. Um dia Cristo completará a sua obra e teremos a estatura do varão perfeito e não haverá mais defeito em nós, nem como indivíduos e nem como noiva do Cordeiro, porque a noiva que João viu no Apocalipse, ela não tem ruga, não tem mácula, sem defeito, ela está ataviada e ela é gloriosa para a glória de Deus Pai. Jovens sem defeitos. Irmão, talvez você já não seja mais tão jovem, mas o Espírito de Deus que te confere vida, te dará também uma juventude eterna no céu. O corpo glorificado não vai perder suas funções. Um dia você vai estar glorificado dessa forma, como um jovem sem defeito, no ápice da sua expressão do seu ser. No ápice da expressão do seu ser. Quarto, de boa aparência. 1 Tessalonicenses 5:22. Que fogem da aparência do mal, pois sabem que foram chamados para revelar a imagem de Cristo para essa terra. Nós não apenas devemos ser de verdade, mas nós também devemos nos comprometer em testemunhar a verdade. Comunicar a verdade, transmitir a verdade. Por isso, nós nos abtemos de toda forma de mal, ou em outras traduções, de toda aparência do mal. Quando eu era adolescente, o pastor Sebastião era o meu pastor, e ele pregava muito falando do perfume de Cristo. O filho dele, pastor João, sempre citava o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. E aquilo marcou muito minha adolescência. E o pastor Sebastião falava assim: o Filho de Deus tem que andar cheiroso, porque as pessoas precisam sentir o aroma de Cristo nas nossas vidas. A gente precisa comunicar, revelar para as pessoas que nós somos de Jesus. E aqui, eu não estou falando de um perfume caro ou de roupas caras, nada disso. Eu estou falando daquilo que a gente transmite, daquilo que a gente comunica
com a alegria que vem de Deus ministrada aos nossos corações. Esse perfume, a pessoa pode até ser bem perfumada com o perfume mais caro, aqueles perfumes árabes. Estão em alta agora, né, pastor? Inxalá. Mas se ela for carrancuda, ranzinza, cara fechada, não adianta. O que vai embelezar a nossa afeição é a alegria do Senhor se manifestando nas nossas vidas. Quinto, sábios, instruídos, versados no conhecimento, Efésios 1:17, que recebem sabedoria do alto pelo princípio do temor do Senhor, instruídos pelo próprio Espírito de Deus na verdade, que manejam bem a palavra da verdade. Olha o que está escrito em Efésios 1:17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Muitas vezes, meus irmãos, a gente entende que ser humilde é ser fraco de entendimento e carente de sabedoria. Filho de Deus deve procurar no Senhor e na palavra a sabedoria e o conhecimento que vem do alto. A nossa identidade é de sábios, instruídos e versados no conhecimento. Quando as pessoas olham para um filho de Deus, elas esperam encontrar nele revelação no testemunho e no conhecimento. Você, como filho de Deus, precisa saber falar sobre o seu Deus. Assim como Daniel e seus amigos foram encontrados, eles estavam no antro do sistema babilônico. E mesmo assim, eles eram sábios, instruídos e versados no conhecimento. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, competentes para servir o rei, tendo um chamado, um envio e batizados no Espírito de Deus, recebendo os dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja de Jesus. Meus irmãos, eles estavam ali por ordem do Senhor. Deus trouxe o juízo do cativeiro sobre Israel, não foi o diabo. Nós lemos nos primeiros versículos que quem levantou Nabucodonosor, o Império Babilônico, para trazer juízo sobre o povo dele, foi o próprio Deus. Deus colocou ele ali. E muitas vezes eu e você, meus irmãos, nós estamos no lugar onde nós estamos reclamando, dizendo, o diabo que me pôs nesse lugar. Não, Deus tem algo melhor para mim. Deus tem um lugar mais confortável para a minha vida. Talvez não, meu irmão. Talvez Deus tenha te colocado lá para você ser como Daniel e seus amigos, para que você brilhe a luz da esperança do Evangelho aonde você estiver, ainda que o lugar seja rodeado por trevas. Por quê? Porque além de estar com você, além de te sustentar nas suas dificuldades, enfrentamentos e oposições, Ele te confere dons e habilidades para que você permaneça fiel, pregando o Evangelho aonde você está. Você quer ser de verdade? Não peça por um lugar fácil. Ai, pastor, meu sonho é trabalhar na igreja, porque daí todo mundo é crente. Irmão, talvez Deus queira que você vá para outro lugar ser luz. Não deixe a igreja, de frequentar a igreja, mas trabalhar em outro lugar para você ser luz. Às vezes Ele tira até o pastor desse conforto e leva para lugares para que haja testemunho. Mas essa competência é dada por Deus, meus irmãos. Você quer ser de verdade? Não fica fazendo corpo mole. Não fica dizendo, não, isso não é para o Senhor. Porque esse dualismo, ele é agnóstico, ele não é cristão. O Evangelho diz que a graça de Deus foi derramada sobre todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. O seu trabalho que você faz, ainda que teu chefe seja do mal, o seu trabalho é do Senhor também. E Deus quer te dar competência para que você seja testemunha, seja de verdade lá também. Por isso, peça ao Senhor para que você seja como Daniel e seus amigos, competentes para servir o rei. Conhecer a sua identidade, esse é o nosso primeiro ponto. Mas isso não é suficiente. Conhecer e saber não é suficiente. Daniel sabia a sua origem, quem o criou e para o que foi criado. Mas ele precisou de algo mais. Porque ele estava sendo submetido a um processo ideologizante. O chefe dos eunucos foi encarregado de ensinar a Daniel e os seus amigos a língua e a cultura dos caldeus. Meus irmãos, conhecer a sua identidade é o primeiro passo,
mas ainda não é suficiente para que você seja de verdade no mundo de mentiras. Todos os dias, você está sendo bombardeado de informações, de conhecimento, de ideologias desse mundo, que estão te formatando, ou pelo menos tentando te formatar, para que você seja conformado com este mundo. Não se engane, todos os dias, sem exceção, há uma imagem, um som, um texto, uma música, uma conversa, uma arte, um filme, uma novela, alguma coisa está sendo semeada para te ensinar na doutrina, na cultura e na linguagem desse mundo. Se você for passivo, uma hora isso vai penetrar o seu coração e vai começar a te contaminar. Daniel sabia quem ele era, mas ele não parou por aí. Segundo ponto, resolvendo ser quem você é. Olha só o que está no verso 28. Esse versículo me chamou muito a atenção quando eu li. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós vemos que além de saber quem ele era, ele também resolveu, ele tinha uma convicção de que além de tomar uma posição, de ser resoluto, ele precisaria ali lutar por essa identidade. Por quê? Porque a identidade se molda. Quem aqui já é pai e mãe e seus filhos saíram já da adolescência? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Você sabe que identidade se molda. Primeiro que quando eles estavam na infância e eles começaram a revelar alguns trejeitos seus, algumas manias que você vê e você se assustou. Meu Deus, igualzinho eu faço. Ou mais assustador ainda, quando ele faz alguma coisa parecida com o seu cônjuge. Aí você fala, meu Deus, é 2 contra 1. Identidade é moldada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: quando seu filho virou adolescente, você se preocupou ou não com os amigos que ele tinha? Por quê? Porque a identidade se molda, o ambiente exerce pressão ao nosso coração. A gente fica preocupado, a gente ainda não, né? Os pais de adolescentes ficam preocupados, porque o ambiente molda a identidade. Ele faz pressão externa para que o interno seja moldado. O adolescente, ele quer ser aceito, e aí existe um processo dele desvincular do pai e da mãe, de alguma forma, para se associar a uma nova tribo. Esse processo é inconsciente e consciente. E nesse processo ele vai tentar encontrar esse grupo, e nessa tentativa de se inserir no grupo, ele vai fazer concessões de princípios ensinados dentro de casa. Por isso, quando nós sabemos a nossa identidade, a gente precisa resolver ser essa identidade até o fim. É uma questão de posicionamento, e aqui entra a batalha espiritual. Não se engane, meus irmãos, Satanás é real. E ele exerce força contra as nossas vidas. E se ele não conseguir te destruir, ele vai fazer pior, ele vai tentar te contaminar. Pior do que um filho de Deus morrer nas mãos de Satanás, é um filho de Deus cair nas graças de Satanás, se conformar com ele, ceder à tentação. Satanás é real e ele vai tentar te derrubar da sua identidade. Por isso precisamos ser resolutos. Veja, olha só que grave isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 nomes que revelam aliança com o Deus de Israel. Agora, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 4 nomes que revelam aliança com os deuses dos caldeus. O nome deles foi trocado. O nome. Você sabe qual é o som que você mais gosta de ouvir? Sabe? É o seu nome. Pode estar uma multidão conversando.
com sons indistinguíveis. Se alguém fala o seu nome, o seu cérebro, ele acende e ele procura quem chamou. Que é provavelmente uma das palavras que você mais ouviu na sua vida. O seu nome. O nome é o som que o nosso cérebro mais gosta de ouvir. E o nome deles, que revelava uma aliança com o Deus de Israel, foi trocado. Quantas vezes, meus irmãos, o crente não tem o seu nome trocado por um rótulo? Quem aqui já recebeu um rótulo por ser crente? Levanta a mão. Algumas pessoas. De uma forma depreciativa, acredito eu. Duvido que alguém te chamou, o bonitinho. Por quê? Porque ele é crente. Não, acho que não. Nosso nome é trocado nesse mundo. Há uma pressão cultural sendo exercida. Por isso que desde o seu nascimento, a igreja é a expressão de uma contracultura. Não importa em que país o evangelho chegue, ele é contracultura. Porque quando os discípulos indagaram Jesus, por que você não arrebenta com tudo e senta no trono logo? Jesus falou o quê? O meu reino não é desse mundo. Não importa a nação, aonde o evangelho chega, ele é contra a cultura. Mas e nas nações que foram fundadas por cristãos? Irmão, até nas nações fundadas pelos puritanos, o evangelho é contra a cultura. Porque todo o sistema desse mundo é babilônico. Todo o sistema desse mundo é babilônico. E o crente é fugiu a palavra. Quando ele não tem cultura, ele é... Irmão, perdão, deu um branco mesmo, assim. Mas essa cultura, ela rotula o crente como aqueles que são besta. Ignorantes. Isso, crente é ignorante. Eles são bobos, acreditam em tudo que o pastor fala. E aí, por causa dessa pressão, você passa a duvidar de tudo que um pastor fala. E pode duvidar, pela palavra você pode duvidar, não é esse o problema, mas o problema é rejeitar a palavra de Deus. E essa pressão ela vai sendo exercida e ela não vai aliviar, meus irmãos. A Bíblia diz que ela vai piorar. Porque a intenção do sistema babilônico, da grande Babilônia, é nos arrebatar das mãos do Senhor, é fazer a nossa fé esfriar, é fazer com que o nosso amor ao Senhor esfrie. Nós vamos sofrer pressão, e isso é uma batalha espiritual. Mais do que se sua vida vai dar certo ou vai dar errado. Mais do que se as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Satanás está contra você para te fazer cair, se contaminar com esse mundo. A vergonha não é quando um pastor ele morre pregando o evangelho num lugar onde a igreja é perseguida. A vergonha é quando pastores se contaminam com esse mundo, são acusados de corrupção. Isso é que é vergonha, isso é que é queda. Não é quando pastores não são bem-sucedidos porque tentaram e não conseguiram fazer alguma coisa de metodologia na igreja, de modelo na igreja. Vergonha é quando eles se contaminam com as finas iguarias do rei e se prostituem em adultério. Isso é queda. Isso é batalha espiritual. E essa batalha está acontecendo por sua vida. Só que como que nós devemos exercer identidade? Como que nós nos posicionamos? Somos resolutos? É assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então, se primeiro é conhecendo a sua identidade, segundo, é resolvendo ser quem você é, ser resoluto. Terceiro, é se posicione nessa identidade. Veja, Daniel, ele não foi passivo. Mandaram, né, Deus, fazer o quê? Mandaram. Não, ele pediu, ele foi ao chefe, ele mandou testar, ele fez prova, ele insistiu de novo. Daniel perseverou e foi bem sucedido. Muitas vezes nós sabemos quem nós somos. Muitas vezes nós até resolvemos, não, vou ser isso, mas não nos posicionamos, não enfrentamos. Achamos que tudo vai ser fácil. Não vai, meu irmão, vai ser difícil. Tem vezes que você vai ter prejuízo por ser crente.
Tem gente que vai dizer, não faça negócio com crente. Por quê? Porque crente não emite nota fria. E você vai perder, você vai sair no prejuízo. Tem vezes que você não vai ser promovido, porque aquele cargo de confiança da promoção exige de você mentira. Exige de você falcatrua, e porque você é de verdade, você vai perder. Só que você precisa ser posicionado. E posicionado como Efésios 2:6 diz, enfrentando as ideias desse mundo, assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Daniel e seus amigos não enfrentaram um mês de oposição, eles enfrentaram sua vida inteira na Babilônia. Inteira, eles viveram toda a sua vida na Babilônia. Segredo, você, a não ser que Cristo volte agora, ou durante a sua vida, você também vai viver a sua vida inteira cercado pela Babilônia. Você vai precisar brigar com unhas e dentes por isso. Eles foram colocados na fornalha. Irmão, você vai enfrentar fornalhas na sua vida. Se dobra ou rua. E você vai ver todo mundo se dobrando. Daniel enfrentou, foi jogado na cova dos leões. Irmão, você vai ser colocado como jantar de leão. Vai ter lei impedindo você de fazer a vontade de Deus. Você vai ser colocado na cova dos leões. Eles foram ameaçados publicamente e intimamente, mas o tempo todo estavam posicionados em lugares celestiais, seja em pé diante de falsos deuses, seja de joelhos diante do Deus verdadeiro. Daniel foi condenado porque se dobrou e orou. Seus amigos foram condenados porque não se dobraram diante do falso Deus, diante da estátua do rei. Você vai precisar lutar por isso, ao lado de Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem importante sobre batalha espiritual. Talvez isso te ajude a esclarecer. Se você tem dificuldade de entender batalha espiritual, isso vai te ajudar a esclarecer. Preste bastante atenção. Crente, filho de Deus, não luta para vencer. Filho de Deus luta para permanecer, porque a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus lá na cruz. Você pode dizer assim, ai pastor, mas eu tenho que lutar assim até vencer. Não, você luta para permanecer. É o que Jesus pediu de você. Ele não pediu para você vencer, Ele pediu para você permanecer. Permaneça fiel. Não se dobre diante dos outros deuses. Não se conforme com os padrões desse mundo. Não se conforme, não se dobre ao Deus dessa era. Não se renda a esse sistema do marketing digital, de vender uma imagem, de viver de aparências. Seja de verdade, custe o que custar, pague o preço, persevere, permaneça. Porque a você será dada a coroa da vitória. Quando a Bíblia, eu já expliquei isso uma vez, repito. Quando a Bíblia afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é isso que a Bíblia está dizendo mesmo, que nós não somos vencedores. Vencedor é Jesus. Ele que entrou no ringue e deu uma surra em Satanás. Aleluia. Mas ele pega o cinturão da vitória, entrega nas mãos da noiva, que é a igreja. Isso é ser mais que vencedor. Nós não temos marcas aqui. O nosso sangue não foi derramado para isso. Talvez seja exigido de nós essas marcas, esse derramamento de sangue, mas não é para vitória, é para perseverança, é para permanência. Crente, filho de Deus, não luta para vencer, luta para permanecer. Permanecer de pé diante dos falsos deuses, diante do pecado, diante da intimidação do inferno, diante das pressões e ideologias dessa terra, mas para permanecer de joelhos dobrados e coração quebrantado diante do Deus verdadeiro. Meu irmão, acabou a bateria do meu iPad e a entrada deu problema hoje, eu não consegui carregar. Vamos até o fim sem esboço. Essa batalha espiritual,
ela vai acontecer todos os dias da nossa vida e o convite para você é estar em Cristo Jesus e não desistir dele. Vai ter dias, meus irmãos, que o sofrimento vai falar mais alto. Vai ter dias que a tentação, ela vai quase adocicar os nossos lábios. Mas se posicione junto com Cristo Jesus e veja Ele vencer os seus inimigos e os seus tentadores. Conheça a sua identidade. Seja resoluto nessa identidade. Brigue por essa identidade, com unhas e dentes, custe o que custar. E você vai ver Deus ao seu lado te sustentando, mesmo que você esteja cercado por inimigos, por oposição. Deus te livrará na fornalha, Deus te livrará na cova dos leões. Eu costumo dizer que só faz carinho em leão quem sabe que foi obediente ao Senhor mesmo no secreto. Só pode dizer com espanto, éramos 3, estamos em 4, aqueles que não se dobram diante dos falsos deuses. Como ser de verdade? Conheça a sua identidade, ela está revelada na palavra. Em Cristo Jesus, a sua identidade está assegurada. Resolva, tome uma decisão no seu coração todos os dias, meus irmãos. Não vacilem nisso. Todos os dias você precisa ser resoluto, continuar dedicado, não se contaminando. Porque se Satanás te oferecer algo que nem mexeu com o seu coração hoje, amanhã ele vai encontrar uma coisa diferente para te tentar. E quando você for resoluto, e ele não conseguir te contaminar, e ele vier com força e oposição para tentar te derrubar, é hora de você arregaçar as mangas, se armar e lutar por essa identidade. Não para vencer, porque a vitória já foi te assegurada, mas para permanecer. Fique em pé.